Muito boas noites, amigas, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso espaço. Hoje o nosso encontro corresponde à palestra convencional que realizamos todos os sábados no Centro Espírita Caminho da Redenção. Tivemos uma manhã muito agradável e recebemos 4 e-mails vindos de pessoas diferentes e que residem em lugares bem distantes uma da outra, solicitando que na palestra de hoje narrássemos a história de Hugo Lê. Tomado de uma agradável surpresa, porque este é um tema que a mim muito me agrada, fiquei meditando. Qual a razão? Então, resolvi atender a essas solicitações e peço escusas a todos aqueles que já me ouviram abordar esse tema. No entanto, como nossos temas não são memorizados, irão observar algumas diferenças em a narrativa, porque é de acordo com a emoção do momento. No caso, em tela, eu retiro essa história real de um livro publicado depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, e muito curioso, porque se chama Estes Dias Tumultuosos. Seu autor é o eminente pastor protestante holandês de nome Pierre Van Passen. A história básica, à qual serei muito fiel, enseja-me fazer reflexões e, na linguagem da moderna literatura, recontá-la, porém, ao sabor da minha própria emotividade. Este notável autor começa a narrativa dizendo que, logo depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, em maio de 1945, ele se transferiu a Paris. Estava até então residindo em Londres. E agora que chegara a paz, ele preferiu vir para atender a sua igreja na capital da França. E por ser um homem eminentemente devotado a Cristo, ele havia elaborado a caridade como sendo a sua pauta religiosa. O mundo estava contorcendo-se naqueles dias no pós-guerra, readaptando-se, reconstruindo-se, transformando escombros em esperança, também escombros morais. E por hábito, ele residia na banlieue parisiense, dos arredores, no subúrbio. Por hábito, ele tomava sempre o metrô da última hora para chegar ao seu bairro em tempo de repousar para os labores do dia imediato. Era dezembro. Logo a primeira semana de dezembro. E fazia muito frio. Naquela vez, especialmente, nevou em Paris. E no seu retorno, quando o trem parou na estação terminal, eram pouquíssimos os passageiros, ele saltou, carregando um embrulho. Tratava-se de roupas que eram doadas, e ele as trazia para casa para desinfetá-las, realizar alguma corrigenda, colocar botões, tornar essas roupas úteis para doação espontânea. E ao saltar na estação terminal, no imenso silêncio, na noite fria, os céus cuspiam neve na terra. Ele veio mergulhado nas suas reflexões, na busca do lar, do aconchego, do calor desse lar que constituía para ele a última etapa da existência. Quando subitamente ele se percebeu acompanhado a regular distância. Eram dias muito difíceis, dias de assalto, de agressividade, de crimes. E naturalmente ele receou.
mas continuou na direção da porta principal. De repente olhou para trás e surpreendeu o acompanhante, que se esgueirava, escondendo-se quanto possível. Tratava-se de um homem de estatura regular, com um defeito muito grande, porque claudicava da perna direita e tinha uma corcunda expressiva. Por isso mesmo, ele praticamente se dobrava na direção do chão. E arrastando-se quase, ele sorriu. Era uma carantonha. Aproximou-se do Dr. Pierre Van Passen e disse-lhe, por favor, desculpe-me, mas eu estava esperando pelo senhor. Pierre Van Passen naturalmente ergueu o sobrolho, interrogativamente, porque eu não conhecia. Mas de alma e corações abertos, ele deixou-se arrastar por aquele personagem estranho que fazia lembrar o Corcunda de Notre-Dame de Victor Hugo. E entre os últimos espaços da terminal e até a carruagem que eu esperava, a gasolina ainda não estava normalizada e ele conseguia de um amigo com uma carruagem para levá-lo até o lar. O homem disse, doutor, o senhor deixa eu levar o embrulho? Ele assustou-se. Mas logo aquele homem estranho disse, eu tenho hábito, eu sempre procuro fazer um favor para receber uma retribuição. Não sou mendigo. Eu tenho honra, sou do interior, nasci na Normandia e estou aqui em Paris. Eu acompanho o senhor nestes últimos dias por uma questão muito singular. Poderia o senhor deixar-me levar o embrulho até a carruagem? Lá eu o entregarei. Pierre Van Passen entregou-lhe o volume, desceram a escadaria muito grande da estação terminal. E na hora que entrou na carruagem, o estranho devolveu-lhe o embrulho e ele não saberia dizer por quê, perguntou-lhe, aceitaria uma carona? O estranho sorriu. Eram faces, algo deformado. E disse, mas já que o senhor insiste, eu aceito. E entrou atrevidamente, sentou-se. A noite silenciosa continuava a pequenos flocos de algodão de neve que caía sobre o asfalto molhado. Era a grande praça da cidadezinha do interior, ali nas bordas de Paris. Quando ele deu sinal que a carruagem partiu, o estranho passou a mão no vidro de cristal bisotado e olhou a catedral. As torres esguias, com seus dedos de pedra, apontavam naquela noite relativamente clara, que a neve dava uma tonalidade especial. E depois que a carruagem passou, ele perguntou, doutor, o senhor já ouviu falar em Notre-Dame de la Consolation? Oh, sim, eu sou cristão e sou pastor protestante. Então o senhor deve conhecer Nossa Senhora da Consolação. Ela é a mãe de Jesus Cristo. O homem parecia um débil mental. Ele torceu as mãos e disse, doutor, o nosso encontro tem uma finalidade. Eu queria lhe pedir um favor. E este favor é o seguinte, o Natal está chegando. E a minha tradição de família diz que no Natal, Nossa Senhora da Consolação visita as crianças pobres e miseráveis, levando-lhes um presente. O senhor acredita nisso? Oh, sim, é claro que eu acredito. Mas, doutor, eu queria lhe pedir este favor. Eu não sei ler, nem sei escrever. E queria pedir a Nossa Senhora. Então, a sua voz ficou trêmula. Um grande favor. Uma ternura dentro daquele exíguo espaço da carruagem invadiu o Van Passen. E então o jovem, olhando pelo vidro de cristal, falou quase lamentosamente, eu estou necessitando tanto de um par de sapatos. Automaticamente, escreveu Van Passen e eu olhei para os seus pés. Estavam calçados por tamancos holandeses rasgados.
E você podia notar que estavam arroxeados do frio. E ele continuou. Eu queria pedir ao doutor para fazer uma carta a Nossa Senhora, colocá-la no correio, porque de tempo temos mais de 15 dias, mais de 3 semanas, eu acho. Não estou muito certo, mas é que na noite de Natal ela sai levando presentes. O senhor poderia fazer para mim essa carta? Père Van Passen disse, muito bem, com muito prazer. E o seu nome? Ugolin. Você tem sobrenome? Não, Ugolin. Todos me conhecem como Ugolin, o Corcunda. Eu resido na Rua do Bebedouro Velho, número 14, segundo andar, segunda porta esquerda. Todo mundo sabe, doutor. É um bairro de imigrantes italianos. Mas você não sabe quanto eu sofro. Porque normalmente ali no bairro tem mulheres grávidas. E elas me detestam. Porque elas dizem que se olharem para mim, feio e deformado, seus filhos nasceram feios. Ignorância, não é, doutor? Então eu me vejo obrigado a sair muito cedo e a voltar tarde para dormir. Mas eu acho interessante, são italianas. Doutor, o senhor poderia escrever a carta? A carruagem ia produzindo o ruído especial dos cascos, dos pés, das patas dos cavalos, do asfalto frio e úmido. Claro, Golan. Mas o sapato, você pode me dizer o número do seu pé? Posso, doutor. É muito interessante. Todo mundo tem um pé maior do que o outro, o senhor sabia? Pois eu não. Eu tenho um pé menor do que o outro. Daí é assim. É um sapato 40, 41. 40 é o pé esquerdo, 41 o pé direito. Dizem que o direito é sempre maior. Eu disse, mas o Golan... Ele disse, pois é, doutor, já que ela vai comprar o sapato, eu tenho uma preferência. Marrom e branco. Eu acho lindo. Eu fico, às vezes, aqui na Rivegocha, olhando as vitrines e deslumbrado com os sapatos marrons e brancos. Eu nunca os tive. Doutor, eu tenho 15 anos. Parece mais, né? Eu sei. Mas eu tenho a idade do sofrimento. E aqueles que sofremos muito cedo envelhecemos. Ele tentou sorrir, mas havia a máscara da tristeza no seu rosto. Nesse ínterim, chegamos à minha porta. E o cocheiro me disse, até amanhã, doutor. E eu perguntei, você poderia levar o Golan ali à Rua do Bebedouro Velho? Ele disse, mas com muito prazer. Quando eu ia saltando, eu perguntei, por gentileza, você gostaria de saltar o Golan? Quem sabe? Entramos, claro, estava muito fria. E eu corri à lareira para poder acendê-la. E preparei-me, aqueci o leite. E ele disse, mas doutor, que curioso, faz 2 dias que eu não me alimento, coincidência, não é? E o senhor insiste para que eu coma, eu tome leite com pão, naturalmente, e quem sabe um pedaço de queijo, é muito provável. Eu aceito, sim. Então, Van Passen aqueci o leite. O monstro estava me dando leite, com uma expressão estranha. Eu disse, Golan, você... Não, doutor, eu sou educado. Eu estou esperando pelo senhor. Mas eu já sei em Paris. E ele então devorou aquele bocado e sorriu. E eu perguntei, por gentileza, aceita mais um pouco? Obrigado, doutor, já que o senhor insiste. Pelo seguinte, porque pode ser que amanhã não tenha nada, aí eu como de véspera. Preparei um pedaço ainda maior, aqueci o pão, coloquei o queijo também derretido e ofereci o leite saboroso. O Golan comeu com dignidade e avidez. E depois ele levantou-se, chegou à lareira, colocou as mãos. A lareira crepitava. O calor da lenha queimada dava à minha sala um ar senhorial. Eu podia ouvir o crepitar dos galhos um pouco úmidos. Então ele parou de momento e disse, eu posso pedir um favor ao doutor? Como não?
Estou às ordens. Eu sei que o doutor tem um aparelho que toca um gramofone. E eu vou contar, doutor. Como ele disse, eu quase nunca me deito cedo. E fico andando. Umas noites atrás, eu saí caminhando aqui pela rua e passando pela sua porta, eu ouvi uma música. Pela frecha da janela saiu uma música doce, doce. E ele fechou os olhos e começou a assoviar. Eu fiquei tão impressionado com aquela música, doutor, que no dia seguinte, à tarde, eu corri a Paris e então fui a uma casa de música e pedi a uma vendeuse para que pudesse deixar eu ouvir um disco. E ela disse, mas qual é o disco? Eu disse, eu não sei o nome, mas eu vou cantarolar. Aí eu assoviei, ela disse, meu Deus, alma de artista no corpo de um monstro. Esta música se chama Nas Asas de uma Canção. E ela é uma das mais belas músicas. Aí eu fiquei fascinado, porque era uma música de minha preferência. De imediato eu fui ao gramofone e coloquei o disco Nas Asas de uma Canção de Mendelssohn. A música entrou suavemente no ar, dúlcida, maravilhosa. A canção estava no piano e os meus olhos nublaram-se de lágrimas. Enquanto ele, muito triste, se aproximou de uma coluna da sala, encostou a cabeça e ficou ouvindo a suave melodia de Mendelssohn. A canção bailando no ar. E quando houve silêncio, ele saiu correndo e desapareceu na noite. Eu fiquei impressionado. No dia seguinte, eu anelei que o Golem me aparecesse. Dito e feito. Quando eu saltei do trem, das sombras, ele apareceu claudicando. Doutor, quer me dar um embrulho? Eu tenho que lhe fazer um favor para o senhor me retribuir com um copo de leite, pão e queijo. Ficamos amigos. Toda noite. Ele me esperava e eu senti uma alegria imensa. Bem, eu não falo corretamente o francês, mas ele me entendia com muita facilidade. A linguagem do sofrimento. Aprimorei-me e todos os dias. De repente eu disse ao Golem, o seu pedido já foi atendido. Eu já fiz uma carta à Notre-Dame de la Consolation e agora eu espero que o correio entregue em tempo. Mas há tempo de ela comprar os sapatos. Doutor, marrom e branco, 40, 41. Eu disse, o Golem, expliquei, 41 pé direito, né? Que é sempre maior. É, doutor. Foi tudo assim, muito especial. Faltando uma semana para o Natal, eu disse ao Golem, eu lhe gostaria de convidar para no domingo próximo você vir almoçar comigo. Eu sou um ótimo gourmet e vou preparar o pato de Natal. Já mandei comprar, vou prepará-lo e você será o meu acompanhante. Posso contar? Doutor, é tão perturbador. Eu fico constrangido de dar trabalho ao doutor. Não, Golem, eu não terei nenhuma companhia. Depois de atender a minha clientela, depois de vir para casa, é a solidão. E o Natal é a festa do lar. Foi assim que a vida se tornou um verdadeiro desafio. Eu já houvera experimentado desafios da vida de vária natureza, mas este foi o maior desafio da minha existência. Porquanto eu me preparei e quase às vésperas do domingo, do Natal, eu aguardava que o Golem viesse e ele me prometeu. Ele me prometeu sim. Ele prometeu. E eu fiquei na expectativa.
Mas aconteceu algo muito peculiar. Às vésperas do Natal, ele havia mudado de aparência. Aquela roupa pesada, suja que ele usava, havia sido substituído por algo mais novo que eu próprio lhe dei, dentre as roupas que eu ganhava. E ele estava particularmente triste. Nesse dia, ele estava olhando o meu pequeno jardim de inverno. Eu era colecionador de violetas dos Alpes. E ele ficou olhando-as detidamente. Depois ele encostou-se. E eu lhe perguntei assim: Ugolin, en passant, você tem família, Ugolin? Não. Bem, eu... Não tenho. Eu sou da Normandia. Minha mãe morreu. E meu pai é pior do que se houvesse. Se ele morresse, Ugolin, você tem 15 anos. Eu não tenho ninguém. Eu queria propor-lhe adotá-lo. Doutor, não fale isto. Adotar-me? Sim, você seria meu filho. Seríamos dois solitários, caminhando em nome da fraternidade. Não, doutor, não. Eu tenho vergonha, não. Não posso aceitar. Mas, Ugolin, você tem amigos? Não, senhor. Eu tenho clientes, mas amigos eu não tenho. Então, eu tenho idade superior. Eu estou com quase 60 anos. Poderia ser proporcionalmente seu avô. Então eu adotaria você. Teria um grande amigo. Ugolin, não posso, doutor. Eu não posso. Eu tenho uma irmã, Marie. Marie hoje está com uns 18 anos, doutor. Ela é linda. Seu cabelo é negro com as asas de uma graúna. Mas não tem problema. Eu também adoto-a. Não, doutor, o senhor não entende. Ela não ia aceitar. E eu não posso aceitar. Deixe passar o Natal, doutor. Não, Ugolin. É meu presente de Natal. Mas, doutor, o senhor crê em Deus? Sim, Ugolin. Por que é que Deus realiza coisas que a gente não pode entender? Marie, eu e meus pais éramos muito felizes numa aldeia de pescadores da Normandia. Eu quero dizer para o senhor que a Segunda Guerra terminou na Normandia, na minha pátria, nas praias da Normandia. Foi o dia D. O senhor lembra? Quem não lembrava? As praias da Normandia. Então, doutor, um dia, mamãe morreu. E papai, que era um homem bom, ele era um homem bom, não se conformou com a morte de mamãe. E eu pergunto por que Deus mata as aves, mães, e deixa no ninho os seus filhinhos incapazes de voar. Nós éramos, eu estava com 10 anos, Marie com quase 13, mas parecia mais. Papai começou a beber, perdeu o trabalho e ficou cruel. Pôs-nos a esmonar pelas ruas, a pedir. E um dia, eu não consegui nada no inverno. Ele me deu uma surra muito grande e me atirou contra a lareira. Eu bati as costas da parede, quebrou qualquer coisa lá. Fiquei assim. Fui mandado para uma santa casa, de onde a misericórdia fugiu, envergonhada. E ali fiquei, desenganado, doutor. E então um dia Marie disse, vamos fugir. Viajemos a Paris, Ugolin. Esse homem nos vai matar. Ele não se deu conta que você está no hospital. E quase diariamente ele me bate. Vamos fugir? Então, num trem de gado de terça-feira, nós viajamos
até Salazar, a estação terminal. E chegamos a Paris. Ah, doutor, nosso deslumbramento. Vamos fazer a nossa pausa e já nós voltaremos. Estimados irmãos do planeta Terra, a Mansão do Caminho está lançando o Espiritismo Play. Convidando a cada um de nós a estudar um pouco mais o Espiritismo a partir das colaborações inesquecíveis do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Todo esse trabalho magnífico, além de difundir o pensamento espírita, vai nos possibilitar colaborar com essa obra magistral que é a Mansão do Caminho. Ele continuou narrando. Paris, doutor. As belezas da cidade. Mas nós não tínhamos ninguém. E, claro, fomos dormir sob uma ponte, como outros. Nós não tínhamos teto, não tínhamos amigos. E continuamos. Mas minha Marie era tão bonita que facilmente ela conseguiu uma atividade numa das joalherias da Praça da Concórdia. E fui trabalhar. Parecia uma senhorita. E então me colocou numa casa para tratamento, numa clínica, uma clínica suíça. E eu comecei a receber, me deram um colete de ferro. E todo sábado, Marie chegava e pagava a semana vindoura. Era uma casa de atendimento de traumatologia. A religiosa era de uma bondade incomum e simpatizou comigo. Eu deixei de sentir dores, fui melhorando, fazendo exercícios. Ah, mas não demorou muito. Um dia, Marie chegou. Antes não tivesse vindo. Ela estava desgrenhada, de pés descalços, entrou correndo no quarto. O Golé, eu sou inocente. O Golé. Eu mal tive tempo de olhá-la quando chegaram à porta dois gendarmes, dois policiais. Não eram dois homens. Eram dois animais vestidos de homem. Seguraram-na com violência, arrastaram-na e até esbordoaram na minha vista. Eu não pude fazer nada. E ela saiu gritando. Eu ouvia o eco da sua voz. Sou inocente, sou inocente. Fiquei aturdido. Quando veio a Madre Superiora, ela me disse, meu filho, não podemos manter você. A sua irmãzinha foi presa porque ela teria furtado alguma joia. Mas não é nada disso. Ela é vítima da quadrilha. Uma quadrilha que arranja jovens desamparadas, põe para trabalhar. Depois as vendem para o comércio da prostituição juvenil. Ela, naturalmente, foi assediada pelo seu patrão, um desses velhos cínicos e debochados. E, claro, ela se recusou. E ele, então, vingou-se, acusando-a. Mas
Eu estava estarrecido, não podia entender. Sim, meu filho, ela vai ser julgada dentro de 2 meses. Aqui, o julgamento é aqui à parte, porque é um crime menor. E se resolve aqui mesmo, no nosso bairro. Eu até posso lhe dizer a data, mas você não pode ficar. Não é uma casa pia nem de caridade, aqui é uma clínica de investigação, ortopedia, traumatologia. E nós, as religiosas, trabalhamos por amor e por caridade, em nome de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu amava tanto Nossa Senhora, doutor. Eu pedi para ela tirar aquele colete. Ela me deu uma bengala, um pau, para me apoiar. E voltei a dormir no rio. A umidade foi piorando. Mas daí a 2 meses eu estava na sala do tribunal, onde o juiz negligente, mau, frio, fumando um charuto, que é proibido por lei, em pleno tribunal. O cínico fumava e a parte da cinza foi ficando acumulada para distrair das pessoas. O bandido colocou um grampo para segurá-la. Tudo aquilo era um artifício para distrair as pessoas. Aí apareceu Marie. Não, não era Marie. Ela envelhecera tanto naqueles 2 meses. Quando ela apareceu, eu gritei, Marie! Não sou Marie. Eu pensei que ela estava brincando. O seu semblante era duro como uma pedra. E ela foi acusada de prostituição. O advogado de defesa era um jovem mambembe, sem experiência, arengou qualquer coisa. E ela foi condenada a 2 anos de conciergerie. A prisão em que esteve Maria Antonieta, ali, no Tribunal de Justiça. 2 anos por um crime que não cometeu. Eu ainda gritei, meritíssimo! A sala tremeu, porque o juiz era terrível. E saiu ao corredor, cambaleando, meritíssimo! Será que meritíssimo não vê que ela é inocente? Cala-te, monstro. Ou te mandarei também ao cárcere pelo desrespeito a esta corte. Ah, doutor, antes ele tivesse mandado. Porque matava mais um, em nome da lei. A lei dos poderosos contra os fracos. Eu fui expulso do tribunal. E 2 anos passei a dar recados, a fazer biscates. Arranjei um lugar no bairro italiano, ali na rua do Bebedouro Velho. É um quarto de nada, doutor. Só para dormir. E Marie, 2 anos depois, eu fui com um buquê de flores que eu roubei ali no Louvre para levar-lhe. E quando ela saiu da porta de bronze, eu abri os braços, ela, o Golan, considere, nós somos natimortos. Os desgraçados nasceram mortos. Vai embora. Marie morreu aí dentro. Eles não quiseram a jovem virgem. Terão a meretriz. Eu me vou contaminar das doenças para me vingar. Adeus, Golan. Marie, lembre de mamãe, Marie. Mamãe morreu. Não temos nada. Aprendi a odiar. Marie, o Golan, não me atormente. Perto estava um miserável desses progenetas. Ela entrou num veículo, ainda me olhou pelo vidro do fundo. Eu tentei correr atrás, mas a perna não me ajudou. Foi assim. Então eu soube que ela ia ser leiloada. Primeiro, fizeram-lhe uma cirurgia para não engravidar. Para não perder tempo, doutor. Tudo é muito bem organizado. Depois ela foi leiloada. O primeiro candidato. E eu soube. Então eu pedi a alguém, eu dei até um valor ao porteiro.
para chamá-la, para que ela me aparecesse lá na janela. E eu fiquei do outro lado da rua. Quando ela me apareceu, de peioar, que flutuava no vento, os cabelos negros, parecia uma deusa grega. O Golin, Marie, morreu, Golin. E entrou. O doutor não sabe. Esse pecado começa no hotel de luxo. Depois que a pessoa é usada, vai para uma pensão. É uma pensão. Depois, um bordel comum, uma casa. Depois, a tuberculose, a sífilis. Depois, um cadáver na beira do rio. Por suicídio ou por assassinato, ninguém sabe. Não interessa a ninguém. É apenas um cadáver. E Marie está tuberculosa. Na última etapa, doutor. Ela mora ali no coração de Saint-Michel. Rue de Fleurs. Na rua, o doutor sabe, não é? Rua das Flores, número 22. A clientela é do Cais do Porto. O pior. Eu não posso aceitar. O Golin, eu contratarei um terapeuta para ela. Ela ficará sadia de novo, nova, e vocês dois serão meus filhos. Muito obrigado, doutor. Falaremos disso depois do Natal. Foi a última vez que eu vi o Golin. Ele se foi. No domingo, eu estava ali quando ele foi terminando a narrativa de algum momento. Agora você vai me ouvir. Eu não sou um homem feliz. Eu sou judeu que nasceu na Holanda, veio de uma família tradicional de Israel. O nazismo perseguiu-nos. Eu era casado e tinha 3 filhos, 2 meninas e um rapaz. Então fugimos para a Inglaterra. Eu fui morar em 1942. O Golin mantinha a nossa igreja, o nosso culto, nossos fiéis, os paroquianos. Quando meu filho completou 18 anos e foi convocado pelo exército para a guerra, uma criança, o rei jovem, agora neste ano, logo no começo, eu recebi uma carta de meu filho com os objetos metálica e a Inglaterra agradece a vida do seu filho pela paz. Meu filho morreu na guerra. Do outro lado, está um colega ontem da universidade. Mas o louco disse que agora nós éramos inimigos e eu tenho que o matar. Porque se levantar a cabeça, Jesus não nos ensinou a amar. Por quê? E meu filho dizia, estou orando, papai. Tenho medo, todos temos medo. Pai nosso. A carta estava suja de lama e de sangue. Porque uma bomba caiu perto. Um petardo arrancou-lhe parte da cabeça. Tinha as manchas do cérebro. Foi assim. E mais ou menos em março, numa madrugada terrível, eram as bombas voadoras de Von Braun, que destruíram metade de Londres. Me joguei no chão, primeira terra. E morreram minha mulher, minhas 2 filhas. Por isso que ao terminar a guerra, chorando. Era o domingo, 10 da manhã. Quando eu fui comprar passa, estamos fechando. Uma desgraça, doutor, que o senhor protegia, morreu. Só o abade é que sabe o que houve. O abade de La Roudère, aqui da Catedral de Notre-Dame.
de la Consolação. O corpo está exposto. Dizem que ele suicidou, mas o Golan não corria à igreja sem levar o tabaco. O abade era um homem esguio, 75 anos, alto. Ele caminhava na sacristia de um lado para o outro. Eu me aproximei e disse: Abade de la Roder, eu sou o Dr. Pierre Van Passen. Eu sou amigo de Ugolin. O Ugolin não tem amigos. Mas eu sou amigo dele. Ele não tem amigos. E o semblante dele congestionado. Os dois olhos de águia me fitaram com um pouco de desal e disse: eu volto. E ao atravessar ali o parque, eu vi um grupo de jovens alegres. Bonjour, abade. Bonjour. Era de madrugada. Mas eu ouvi também um lamento, uma coisa qualquer estranha. Eles faziam ciranda em volta de um poste de luz apagada. Eu me aproximei. E ali estava um homem desnudo, a pele muito branca, a neve caindo frio. E eles rodeavam, cantavam, chutavam e esmurravam. Eu disse: selvagens! Tirei os cordões, a mofa, a gargalhada, bêbados. Eu peguei as calças caídas no chão e fui cobrindo e carreguei-o. Coloquei-o como uma criança sobre o meu ombro, ele não podia andar. Muitas equimoses no rosto. Ele então me perguntou: abade, Jesus nasceu? Sim, meu filho. Nasceu hoje, há 2000 anos. Para que ele nasceu, abade? Para nos ensinar o amor. Mas ensinou. Meu filho, não blasfeme. Abade, eu tenho uma pergunta. Por que fazem isto comigo, abade? Por que eu sou deformado, eu não tenho culpa? Por que, abade? E ele disse: não sei, meu filho. Não sei. Abade, Deus não é justo. Meu filho, chegamos aqui à igreja, coloquei-o naquele divã, arrumei o leito e disse: durma um pouco. Amanhã, ou mais tarde, quando eu vim celebrar a mesa, celebrar a missa, tudo será diferente. Ele me olhou, não disse uma palavra, mas a boca estava ferida. A face, talvez até algum dos ossos arrebentado. Ele me olhou longamente. E quando eu vim pela manhã, o divã estava intocado. A roupa de cobrir estava dobrada. Acreditei que ele saiu. Mas no momento em que eu celebrava a missa e erguia a Eucaristia, 2 crianças entraram correndo: abade de la Roder, ali no rio tem o cadáver de um homem, abade. Eu deixei Nosso Senhor para lá e saí com as crianças. Quando cheguei, era ele. Afogara-se. Ele suportou tudo, menos as humilhações. Peguei o cadáver. Comuniquei às autoridades. Não permiti fazer necrópsia. Como necrópsia? Suicidou-se. Também não permiti. Trouxe aqui para a igreja. Mandei armar uma essa no centro da catedral, coloquei o caixão dele. Branco, branco, branco. Mas não acabou aí. Quando lhe revistamos, encontramos uma fotografia amassada e o endereço: Rue de Flers, Saint-Michel. Mandei lá um policial saber de quem se tratava. A jovem recebeu no 3º piso, em estado lamentável. Eu venho, disse o policial, em nome do abade. Um abade? O abade de la Roder,
para lhe falar a respeito de alguém com o nome Goulin. O Goulin, meu irmão, senhorita, ele manda chamar lá. Mas o que aconteceu? O que fizeram com ele? Calma, não fizeram nada. É que o Goulin, ele suicidou-se. Nunca suicidou-se, senhorita. Ela bateu a porta do quarto com estrepito. O policial começou a descer. Quando estava no meio da escada, escutou o estampido de uma arma de fogo. Subiu correndo. Ela estava numa poça de sangue. Era uma vendedora de ilusões. Eu mandei buscar o cadáver. E mandei colocar uma outra banqueta. E adquiri um caixão branco como a neve. Porque ela não era o que parecia. Ela foi jogada no poço. Às 3 horas, eu vou dizer as palavras fúnebres, e o senhor vem ouvi-las. Eu fiquei. Não tive coragem de sair. Fui para o centro da catedral. Lá estava essa armada, os 2 caixões. O abade havia dito, já que eles não foram felizes na terra, Deus ia ter misericórdia do além. Às 3 horas, a catedral regurgitava. O coro cantava o salmo da agonia. O abade subiu ao púlpito. Estava mais velho, mais dobrado ao peso da aflição. No imenso silêncio que se fez, ele disse: cristãos. A palavra foi uma chicotada. Quando eu morrer e for ao Altíssimo, e ele me perguntar: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu abaixarei a cabeça envergonhado e não direi nada. Ele me perguntará pela segunda vez: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu levantarei a cabeça numa exclamação muda. Mas se ele me perguntar pela terceira vez: abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu gritarei: não eram ovelhas, Senhor. Foram suicidados pela sociedade ingrata. Esse desafio da vida estamos vendo em nossos dias. O horror, o desespero, o grande desafio da vida. Seja paciente, fique em casa. Use máscara quando sair, porque senão você vai ser paciente, deitado na cama de hospital, se achar vaga. Esta é uma hora muito grave, que muitos cristãos, em especial, estamos aproveitando para explorar o próximo, subindo os preços, projetando ego, aproveitando da oportunidade para brilhar nas lágrimas, nas dores, na orfandade, na viuvez. É um momento difícil de transição planetária. A divindade permite que o mal se espraie, porque nós somos maus. Se o vírus encontrasse o melhor clima moral na Terra, ele seria consumido pelas dúlcidas vibrações do amor, porque o cérebro é um dínamo construtor de vida. É o maior dínamo que a humanidade conhece. Ele fez a inteligência artificial, mas ela não fez a inteligência normal. Então, a doutrina espírita que eu esposo, que me explica o amor de Deus,
que enternece o nosso sem a terra desde sempre e particularmente a partir de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos. Conclamam-nos a compaixão, a seriedade. Estamos alguns em casa revoltados, numa quarentena para salvar vidas, a sua, a minha, a nossa vida. Talvez eu não me infecte, mas eu me torno transmissor. Eu posso conduzir o vírus. Estamos aqui em quarentena. Na mansão do caminho, ninguém entra, ninguém sai. Respeitando as leis que zelam pela vida, porque mesmo injustas, refletem de alguma forma a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de amor. Olhe em volta, ame um pouco mais. Compadeça-se de você mesmo. Você vai viver. Aqueles que estão nessa objurgatória terrível, consumindo nosso país e nossas forças, no seu orgulho, na sua leveza moral, na sua decadência espiritual e do mundo, porque a criatura humana é mais ou menos a mesma em todo lugar. Disse-me um amigo português, só há diferença de nome e de endereço. E depois de visitar 70 países, eu constatei que é mais ou menos o mesmo. Então não nos deixemos corromper moralmente pelas fake news, pela realidade. Se não pudermos fazer nada, oremos. Se não tivermos oportunidade de socorrer de alguma forma alguém, cantemos uma balada de louvor a Deus. Como faziam os cristãos primitivos, Ave Cristo. Aqueles que vão viver a imortalidade, te saudamos e te veneramos. A vida é um desafio. E para solucionar o desafio, cantemos o hino de amor que Jesus Cristo nos veio trazer. Até a próxima segunda-feira, em nossa mensagem em espanhol com o Juan Danilo, e na próxima terça-feira, com a nossa reunião habitual. Mas lembre que na terça-feira estaremos lançando Vidas Vazias. Que oportunidade! É a última obra, a mais recente, ditada por Joana de Ângeles, através da nossa mediunidade. Vidas vazias. Não cabe bem no que estamos vendo das vidas vazias de ideal, vazias de amor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.